Pessoal, beleza? Eu espero que sim. Vamos começar o estudo da função quadrática. E por se tratar de um conteúdo extenso, eu resolvi dividi-lo em 4 partes. Na primeira parte vamos falar da função em si, dos coeficientes A, B e C, do gráfico, utilizando uma tabela de valores, e também do delta. Então, bora lá começar. A função quadrática é uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Claro, o a tem que ser diferente de zero porque não seria uma função quadrática se o a fosse zero, ok? Porque aí não seria uma função do segundo grau. Para começar o conteúdo, eu sempre gosto de trazer uma situação ou da geometria ou da física que ilustra esse fato, né? Que usa uma função quadrática para representar um problema. Então, vamos lá. A figura mostra um quadrado com 20 centímetros de lado. Então, 20 centímetros por 20 centímetros. Ok? Desse quadrado, foram retirados de cada canto superior um quadrado cujo lado mede x centímetros, como ilustra aqui a figura, como mostra aqui. Então, foram retirados 2 quadrados do canto superior. E também 2 retângulos do canto inferior, retângulo do tipo de dimensões 12 por x, tá bom? Daí obteve-se uma figura em forma de cruz, cuja área y é função de x. Então, a área vai depender aqui do lado do quadradinho que foi retirado, ou da base aqui do retângulo que foi retirado, que é a mesma medida do lado do quadrado que foi retirado aqui. Então, eu quero saber qual a expressão que representa a área dessa cruz. Como a gente determina a área dessa cruz? Seja com letra ou com número. As dimensões aqui dadas. Então, a área vai ser a área do quadrado original menos o quê? Vamos retirar 2 quadradinhos, então menos 2 vezes a área do quadradinho superior. Também vamos retirar 2 retângulos embaixo, né? Então menos 2 vezes a área do retângulo da parte de baixo. Então a área vai ser 20 ao quadrado menos 2 vezes a área do quadradinho aqui de cima é x vezes x, que é x ao quadrado. E a área do retângulo do lado de baixo é 12 vezes x, que é 12x. Tá bom? Então a área vai ser 420 vezes 20 menos 2x ao quadrado menos 24x, que é uma expressão do segundo grau, que representa então uma função quadrática. Vamos colocar aqui na ordem decrescente aqui das potências, começando com x ao quadrado. Então a vai ficar menos 2x ao quadrado menos 24x mais 400. Você já sabe identificar o a, b e c, então não é uma coisa que eu vou frisar bastante, já fizemos isso na revisão. Então aqui o a é menos 2, o b é menos 24 e o c é 400. O gráfico da função quadrática, como muitos já sabem, é uma parábola. Vamos construir 3 gráficos aqui de 3 funções. Dada a função y igual a x ao quadrado, vamos construir o gráfico dessa função utilizando apenas uma tabela de valores a princípio. Tá bom? Depois, com o avanço do estudo da função quadrática, a gente vai conseguir identificar a função de maneira mais rápida, os seus elementos, o que facilita para traçar o gráfico. Então vamos escolher alguns valores aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Substituindo o x aqui, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, expoente pai a mais, vai dar 9. Aqui vai dar 4. Vai dar 1, 0, 1, 4 e 9. Marcando esses pontos no plano cartesiano, vamos ter uma ideia do gráfico da função. Então, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 e 3. 1, 4 e 9. Então, menos 3 e 9, que é o 9. Menos 2 e 4. Menos 1 e 1. 0 e 0. 1 e 1. 2 e 4. 3 e
9. Então, a gente tem uma ideia com esses 7 pontos. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui. É claro que entre esses pontos tem infinitos pontos. O que mostra pra gente que o gráfico é uma curva como essa, que a gente chama de parábola, beleza? Existe uma definição de parábola que é vista no terceiro ano. Alguns professores também já colocam no primeiro ano. Eu preferi só abordar os aspectos gerais da função do segundo grau, e lá no terceiro ano tem uma definição detalhada do que é a parábola em si, como um lugar geométrico dos pontos de um plano, beleza? Então, próximo aqui. Vamos utilizar os mesmos valores, que é uma função bem simples aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Agora é menos x ao quadrado. Então é menos 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Aqui vai dar menos 9, porque aqui é 9, então menos 9. Aqui é o menos, aqui é expoente par mais, então menos com mais vai dar menos 4. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 4 e aqui vai dar menos 9. Então o gráfico dessa função é essa parábola aqui. Vamos ver no momento, por favor. Então menos 1, menos 2, menos 3, 0, né? 1, 2, 3. Agora a gente tem os pontos simétricos, né? Menos 1, vai estar menos 4 aqui e menos 9. Então ficou menos 3 e menos 9. Menos 2 e menos 4. Menos 1 e menos 1. 0, 0. 1 e menos 1. Tá meio emboladinho, mas eu espero que você esteja entendendo, né? Dá para entender, né? 2 e menos 4. Era para ser aqui, mas tá bom. Não tem problema não. 3 e menos 9. Então, ó, parábola é essa daqui, ó. Notem que a parábola sempre tem um vértice aqui, né? Que nesse caso está passando pela origem, mas tudo pode passar em qualquer lugar, qualquer ponto do plano, né? E esse eixo aqui, coincidentemente que foi o eixo Y, é chamado de eixo de simetria, tá bom? E a parábola esse eixo divide a parábola em dois ramos, do lado esquerdo e direito, como se fosse um espelho esse eixo aqui, tá bom? Bom, vamos fazer o próximo aqui. Construir essa parábola. Um esboço, na verdade. X ao quadrado menos 2x menos 3. Vou escolher alguns números aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Parece um 1, né? Mas é um 4. Uma preguiça de apagar isso. Minha garganta tá ruim hoje, gente. Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Espero que não seja corona, Deus me livre. Menos 2, menos 3. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 2, menos 1, menos 3. Aqui vai ficar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. E tá bem apertadinho aqui, né? Mas tudo bem. 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3. Fazendo essas contas, a gente vai ter o que aqui? Vamos ver. 2, aqui vai dar 4, aqui também menos 2 com menos 2 vai dar 4, 4 com 4, 8, menos 3, 5. Aqui vai dar 1, mais 2, menos 3, vamos de novo. 1, menos 2, menos 1, mais 2. 2 mais 1, 3, menos 3, 0.
0, 0, 0, menos 3, claro, né? Porque sobrou o termo independente. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é menos 2 mais 1, menos 3, menos 5. 2 ao quadrado, deixa eu conferir essa daqui. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1, menos 4. Aqui é menos 4. 2 ao quadrado é 4. Menos 2 com menos 2, com 2 vai dar menos 4 com 4. Vai dar 0 aqui é menos 3. 3 ao quadrado é 9, menos 6, menos 3, menos 6, menos 3 vai dar menos 9, mais 9 vai dar 0. E para finalizar aqui é 4, tá? 16 menos 8 menos 3, 16 menos 8 menos 3, menos 16 menos 8 menos 3 dá 16 menos 11, menos 4. Vou marcar os pontos no plano então. Escolhi foi menos 1, menos 2, 1, menos 2, 0 também, 1, 2, 3 e 4. Os resultados foram 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui é menos 3, menos 4. Então vamos marcar. Quais são os pontos? Menos 2 e 5, menos 1 e 0, direto no eixo X, certo? 1 e menos 4, é isso mesmo? Não. 0 e menos 3, primeiro. 1 e menos 4, 1 e menos 4, 2 e menos 3, aí volta, ó, tá vendo? Vem descendo, aí volta, ó, sempre assim, ó, vem descendo e volta, ou vem subindo e desce. Então, vem descendo e volta, tem que voltar, que aqui é o vértice. Então, 2 e menos 3, não é isso? 3 e 0, 4 e 5. Ficou meio tortinho, mas acho que dá para entender, né? 4 e 5. Vou trocar de cor aqui. Então o gráfico é essa parábola aqui, ó. Notem que o eixo de simetria é quem, ó? É esse eixo aqui, essa reta aqui imaginária aqui, ó, tracejada, que passa pelo vértice. E notem que que ponto é esse aqui, ó? Ponto 1 e menos 4, ó. Notem que eu escolhi de propósito 1, 2, 3 pontos antes do ponto que fica na direção do vértice, do X do vértice, e 3 pontos depois. Por que eu fiz isso? Vocês vão aprender mais na frente, que é bem mais tranquilo quando a gente faz isso para traçar a parábola de maneira simétrica. Aí a gente escolhe pontos simétricos, tá bom? Por quê? Porque esse eixo de simetria divide a parábola ao meio em 2 ramos, o ramo da esquerda e o ramo da direita. Cada ponto desses ramos no mesmo nível estão à mesma distância desse eixo de simetria, que funciona como espelho. Nota, ó, esse ponto está a essa distância aqui, e esse outro ponto está à mesma distância. Beleza? Aqui também, ó, esse ponto está a uma distância de 3 unidades para a esquerda aqui, ó. E esse ponto está a uma distância de 3 unidades para a direita. Então eles têm a mesma distância, no mesmo nível. É só um detalhe para a gente construir um gráfico melhor depois. Então, ó, a partir de agora vamos analisar a concavidade da parábola. Se o A for positivo, é voltada para cima, a abertura, a concavidade. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Muita gente diz assim, ó, se o A é positivo, a parábola está feliz. Se o A é negativo, a parábola está triste.
Tá bom? Continuando, ponto de interseção com os eixos. Já sabemos que a interseção de qualquer gráfico de uma função com os eixos x e y, basta fazer para x o y zero e para y o x igual a zero. Fazendo y igual a zero, a gente vai ter na função do segundo grau a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que para resolver é só usar a fórmula da equação do segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aqui o valor direto, analisando y igual a x ao quadrado mais bx mais c, se o x for zero aqui vai zerar, sobra c. Então, y igual a c é o ponto de interseção com o eixo y, tá bom? Vamos aproveitar esse gráfico aqui, ó. Determinar as raízes da função. Para isso, a gente tem que fazer o y igual a zero. Notem que nessa tabelinha já mostrou para a gente quais são as raízes. Ó. Quando o y é zero, o x foi quanto? Menos 1. Quando o y foi zero, o x foi quanto? 3. Então, as raízes aqui são x' ou x1 igual a menos 1, x duas linhas igual a 3. Claro, se vocês resolverem utilizando a fórmula de Bhaskara, vocês vão achar x' menos 1 e x duas linhas 3, tá bom? Vamos continuar aqui e resolver determinar as raízes da função aqui. Ó. Basta fazer y igual a zero. Então temos x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Vamos resolver por Bhaskara aqui, utilizando a fórmula do delta. Então, b ao quadrado menos 4ac vai dar menos 8 ao quadrado 64, menos 4 vezes 1 vezes 16 vai dar 64 menos 64, que é zero. X então é menos b, 8 mais ou menos raiz de 0 sobre 2a, que é 2. X' igual a x duas linhas, que é igual a 8 por 2, que é 4. Duas raízes reais iguais. E aqui, menos x ao quadrado, então y igual a 0, e teremos menos x ao quadrado menos 16 igual a 0. A gente está tentando achar as raízes. Nem sempre pode ter raiz, certo? Pode ter ou não ter. Resolvendo essa equação incompleta em b, temos menos x ao quadrado igual a 16, multiplicando por menos 1, x ao quadrado igual a menos 16. X seria igual a mais ou menos raiz de menos 16, que não é real, então não tem raiz aqui, ok? Não possui raiz. Bom, continuando, vamos analisar agora os coeficientes numéricos a, b e c da função. Já vimos que o a representa a concavidade, ok? Vamos ver o c aqui. O c também já vimos, que é a interseção com o eixo y. Então, y igual a c é a interseção com o eixo y, exemplo. Esse ponto aqui, vamos supor, seja 2, a gente já sabe então que o c aqui vai ser 2, beleza? E, para finalizar, eu resolvi colocar o b também. O b é o seguinte, a gente vai aprender, fazendo vários gráficos e exercitando bastante, que olhando para o gráfico, se o b for positivo, ou seja, maior que zero, o ramo crescente da parábola corta, então o ramo crescente corta o eixo y. E se o b for negativo menor que zero, o ramo decrescente corta o eixo y. Beleza? Vou dar um exemplo, utilizando o exemplo anterior, que era y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos analisar esse exemplo e observar os coeficientes a, b e c. O que eles dizem para a gente? Para a gente ter uma ideia aqui, a princípio, da parábola. A gente viu lá que as raízes eram, acho que era menos 1 e 3, né? Isso, que era menos 1 e 3. Então, esses são os pontos de interseção com o eixo x. Qual é o ponto de interseção com o eixo y? É o valor de c, que a gente está vendo aqui, ó. Interseção com o eixo y é o c, que é menos 3. Então, ó, o c é o ponto de interseção com o eixo y. E o a? O a vai mostrar para a gente se a parábola está feliz ou triste. Está feliz porque o a é positivo. Então, só falta analisar o b. É um detalhe que nem todo professor passa, porque não cobra muito, mas eu resolvi colocar para vocês. Então, vamos gravar aqui, ó.
Se o b for maior que zero positivo, o ramo crescente da parábola corta o eixo y. Se o b for negativo, o ramo decrescente corta o eixo y. Então, olha só. O ramo decrescente cortou o eixo y, tá vendo? Aqui que é o vértice, ó. Esse aqui é o eixo de simetria. Então, esse eixo funciona como um espelho, que divide a parábola ao meio em duas partes simétricas em relação ao eixo y, em relação a esse eixo. Notem que a parte decrescente, ó, a parte decrescente do gráfico, cortou o eixo y. Não importa o ponto, não importa o ramo. Se o ramo é decrescente, corta o eixo. O ramo decrescente corta o eixo y, é porque o b é negativo. Se aqui fosse positivo, seria o ramo crescente que ia cortar o eixo y. Só isso. Vamos fazer uma análise então desses aqui. Aqui a gente sabe que a parábola é voltada para cima, porque o A é positivo. A gente sabe então que, como aqui é negativo, da mesma forma como esse exemplo, é o ramo decrescente que corta o eixo y. Então, decrescente corta o eixo y. Não importa onde, pode não ter raiz, pode ter raiz. Aqui é só um esboço para a gente ter uma ideia. E aqui, C é 2. Então, um ponto de interseção com o eixo y é 2. Vamos ver isso daqui, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, vamos lá. Aqui o A é negativo, então ela está triste. Aqui o B era o que mesmo? Negativo, né? E o C é o ponto de interseção com o eixo y. Aqui o B é o que? Positivo. Então, a parte crescente que corta o eixo y. E aqui o C é 4. Então, vamos lá então. Como ela é negativa, está voltado para baixo. Como corta no ponto 4? Então, vamos ver. Talvez seja isso aqui. Beleza? Então, aqui é 4. É só para a gente ter uma ideia. E a parte crescente que corta o eixo y. Tranquilo? E ela é voltada para baixo porque o A é negativo. Para finalizar, essa daqui, y igual a x ao quadrado mais 4. Aqui o A é positivo, o C é positivo. Aqui dá para ter uma ideia melhor, porque essa aqui é x ao quadrado mais 4. Então, ó, aqui o A não é positivo, o A também não é negativo. Aqui o A é, perdão. Aqui o B não é positivo. Aqui o B não é negativo. Aqui o B é igual a zero. Por que o B é igual a zero? Porque não tem o termo x. Então, quando o B é igual a zero, o eixo de simetria é o próprio eixo y, tá bom? E ela passa pelo 4, porque o C é 4. Pessoal, e para finalizar, vamos ver um resumo analisando os valores de A e o delta, tá bom? Então, no esboço do gráfico da função quadrática, para a gente ter uma ideia de como vai ser o gráfico, pode ocorrer o seguinte caso. Se o A é positivo, maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. São esses três casos aqui. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se o delta é maior que zero, a gente já sabe que tem duas raízes distintas, então corta o eixo x em dois pontos. Se o delta é igual a zero, toca em um único ponto, ou tangencia o eixo x, a gente fala assim, ó, toca ou tangencia o eixo x, porque temos duas raízes reais iguais. E se o delta é negativo, a gente sabe que não tem solução a equação do segundo grau, porque o delta é negativo. Então, não tem raiz quadrada de um número negativo, não é real. Portanto, não toca o eixo x, que representa a reta real. Então, a parábola vai ficar flutuando, beleza? Para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo, dependendo do A aqui. Pessoal, vamos ver agora um exemplo aqui de como a gente pode usar aqui o cálculo do delta para determinar o que se pede. Então, determinar m. Quem é m? É um valor qualquer aqui que está no termo independente da função quadrática.
para que o gráfico da função 9x² menos 6x mais 2m cruze o eixo x em dois pontos distintos. É só para treinar os conceitos, pessoal. Então vamos lá. Para que o gráfico da função cruze o eixo x em dois pontos distintos, não importa o valor aqui do A, vai importar o valor do delta. Porque se ele cruza o eixo x em dois pontos distintos, a gente tem esse caso aqui. Então o que a gente tem que fazer? Calcular o delta e fazer ele ser maior que zero. Então vamos calcular o delta aqui, mesmo que tenha letra no lugar dos coeficientes. Então o delta é b² menos 4ac. Minha garganta está arranhando, pessoal. Já tomei uns 3 copos d'água já. b² vai ficar menos 6² menos 4a é 9 e o c é 2m. Então no lugar do c, isso que a gente tem que fazer. Ó. No lugar do c, colocar 2m. Então vai ficar delta igual a 36. 4 vezes 9, 36 vezes 2, 72. Então a expressão que representa o delta é essa. E ela tem que ser o quê? Maior que zero, porque é o que está pedindo aqui, para cruzar o eixo x em dois pontos distintos. Então essa expressão, 36 menos 72m, tem que ser maior que zero. Basta resolver essa equação que nós já aprendemos. Então vai ficar menos 72m maior que menos 36, multiplicando por menos 1, a gente troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Vai ficar 72m, não se esqueçam disso, lembram disso? Menor do que 36. M menor do que 36 dividido por 72. Simplificando tudo, M menor que 1/2. Então, para que o gráfico dessa função aqui, que alguém resolveu colocar aqui um M no lugar do C aqui, cruze o eixo x em dois pontos distintos, esse M tem que ser menor do que 1/2. Beleza? E agora vamos completar aqui as lacunas de acordo com o gráfico. Vamos lá. Se aqui o A é maior que zero ou menor que zero? Maior que zero, porque a parábola está feliz. Então, maior que zero. Aqui vocês acham que o delta é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Como cruzo o eixo x em dois pontos distintos, ela é maior que zero também. E o C? Quem se lembra do C? O C é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Y, perdão. Então aqui que fica o C, certo? Como está na parte superior aqui, então ele é positivo, acima do eixo x. Pessoal, para quem se lembra, se o ramo decrescente, que é o caso aqui, corta o eixo y, então o B é menor do que zero. Se fosse o ramo crescente que cortasse o eixo y, o B seria maior que zero. E lembrando, se o eixo de y for o próprio eixo de simetria da parábola, aqui o eixo de simetria está aqui, né? Não é o eixo y. Se o eixo y for o próprio eixo de simetria, se a gente deslocar para cá e esse aqui for igual ao eixo, se esse eixo coincidir com o eixo y, aí o B é igual a zero. Beleza? Então vamos analisar então aqui. O A é maior que zero ou menor que zero? Ela está triste, então é menor que zero. O delta também é o que aqui? Maior que zero, porque tem duas raízes distintas. Então o delta é maior que zero. E o C é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Eu sempre troco na hora de falar. Então aqui é positivo ou negativo? Está acima do eixo x, positivo. E agora, qual é a parte que cruza o eixo y? Qual é o ramo? O ramo crescente ou o ramo decrescente? É o ramo decrescente. Então o B aqui é menor do que zero. Beleza? Então por hoje é só, galera. Até a próxima aula e bons estudos para vocês.